Olá, amores do quinto ano! Tudo bem? Olha só, quarta-feira novamente, né? Vamos começar mais uma aula de geografia, não é verdade? A nossa aula de hoje, dia 11 de novembro de 2020, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. O nosso assunto de hoje é uma mesma cidade, tá? Uma mesma cidade, muitas diferenças. Olha que legal. Uma mesma cidade, muitas diferenças. Como assim uma mesma cidade, muitas diferenças? Então, para a gente começar a entender esse assunto, vocês vão pegar o livro de geografia de vocês, tá? E vão abrir na página 135. Nessa página aqui, ó, 135. Então, a gente vai ver que na página 135, a gente tem 3 imagens, não é isso? Vamos começar analisando a primeira imagem, que é essa aqui de cima, tá? Nessa primeira imagem, a gente percebe que existem bairros em que existem edifícios em péssimo estado de conservação, inseguro para os moradores, com risco até de desabamento, né? Então, vocês vão perceber que esse prédio aqui, ó, ele já está numa condição muito precária, não é verdade? Assim, onde ele já corre o risco até de desabar, atingir as pessoas que moram no prédio, né, no edifício, ou até mesmo as casas vizinhas. Então, ele é um risco ao patrimônio, ele é um risco à vida das pessoas. Então, essa imagem aqui, a gente pode retratar isso, tá? Daí, a gente pode perceber que existem bairros com dinâmicas diferentes, né? E aspectos diferentes. Porque existem bairros com residências de luxo, como essa terceira imagem aqui, ó, um condomínio de luxo, tá? Com a infraestrutura arborizado, não é muito bonito, muito bem estruturado. E a imagem ao lado são uma imagem de um local onde as casas são totalmente diversificadas, né? Casas maiores, casas menores, quartinhos, cômodos. Enfim, às vezes a pessoa mora num cubículo desse tamanho, onde a gente pensa que só cabe uma pessoa, moram 10. E aí é realmente uma disparidade muito grande de imagens entre uma imagem e outra. A gente vai perceber que, enquanto existem determinados locais que tem aqueles bairros luxuosos, né, que são considerados bairros nobres, com aquela toda a infraestrutura de transporte, de coleta de lixo, de iluminação pública, de tudo isso. Existem outros lugares onde a infraestrutura é péssima, sem condições. Porque existem locais que nem hospital tem. Nem hospitais tem. Existem cidades, gente, do interior, por exemplo, que não tem hospital. Você tem que, a pessoa passar mal, tem que ir para a cidade vizinha para levar para o hospital na cidade vizinha, porque naquela cidade mesmo não existem hospitais. Então, um dado assim muito triste, né? Muito relevante para a gente falar, porque é uma coisa realmente muito triste. Outros locais que não existe saneamento básico, as pessoas vivem com esgoto a céu aberto, não tem água encanada, não tem iluminação pública. Aí a gente vê outro bairro lá, tem luz em tudo quanto é de lugar, a iluminação é perfeita, tem policiamento, guarda, policiamento tomando conta daquele local, daquele determinado local, segurança particular, enfim, N coisas, né, que estão sendo utilizadas apenas naquele local, quando em outros locais não tem nem o básico daquilo, não tem. Então é um dado mesmo muito triste para a gente relatar. Quando a gente compara a segunda imagem com a terceira, vocês olham aí no livro de vocês, vocês vão ver o choque das imagens. Porque de um lado, você vê um bairro de luxo, um condomínio de luxo, arborizado, né? Só em olhar, você percebe que ali é um luxo só. Você olha a imagem ao lado, você vê que é uma casa empurrando a outra, bem dizer, né? Uma casa assim, colada na outra, não tem espaço nem para a pessoa respirar direito.
Ou seja, porque aquelas pessoas, elas não têm condições de morar em outros locais, então vão superlotando aqueles locais onde elas têm condições de ter a moradia delas. Fica aí um serviço de infraestrutura muito fraco, muito que deixa muito a desejar, que não tem assim, estrutura para funcionar direito, entenderam? Então a gente vê que existem bairros que ficam, os bairros que ficam mais próximos do centro da cidade, ou os bairros que ficam no centro, ele tem uma infraestrutura melhor, mais adaptada, né? É isso que eu falei, iluminação pública, policiamento. Por exemplo, as pessoas que moram ali na Avenida Beira Rio, Madalena, né, a parte nobre da Madalena, Apipucos, a parte nobre de Apipucos, Parnamirim, enfim, toda essa região e muitos mais, né, Boa Viagem, muitos mais, tem uma infraestrutura muito diferente de quem mora, por exemplo, aqui onde eu moro, na Iputinga, entendeu? As pessoas que moram em bairros como Totó, Cavaleiro, enfim, que tem uma infraestrutura bem que deixa muito a desejar. Por quê? Porque eles, por serem bairros considerados até turísticos, né, pontos turísticos, eles enfatizam muito esse lugar, né, os órgãos do governo enfatizam muito esse lugar, aprimoram muito esses locais e esquecem dos outros que precisam até de serviços básicos e não tem. Fica sem um serviço até básico, o básico do básico, que é necessário mesmo para que a gente viva. Então aí a gente percebe a diferença entre os bairros e as muitas diferenças. Uma mesma cidade, né, a cidade do Recife, com tantas diferenças dentro dela mesma, que são diferenças perceptíveis até no seu olhar. Quando você olha, você consegue identificar. Você consegue identificar também que existem áreas muito deterioradas, né? A gente passa, às vezes, numa rua cheia de buraco, que não é calçada, e às vezes a rua é calçada e cheia de buraco. Por quê? Porque aquele material que foi utilizado naquele calçamento era de quinta qualidade. Não era um material bom, não era um material resistente. Aí faz agora, quando daqui a 2 meses o buraco está aberto de novo. Ou então estourou um cano, aí a Compesa vai lá, cava lá o buraco, ajeita, mas não coloca o material que era necessário colocar. Coloca outro tipo de material, daqui a 2 meses estoura de novo. Enfim, é uma infraestrutura muito mal organizada, tá? Muito mal feita, muito mal estruturada, muito mal planejada para atender os diversos bairros da nossa cidade e das outras cidades também. Por isso existe essa disparidade de diferenças, certo? Outra coisa também interessante é que esses bairros eles se deterioriam também porque as pessoas correm mais para esses locais por uma condição financeira. Porque nesses bairros a condição de se morar é mais acessível, os aluguéis são mais baratos, às vezes até tem a possibilidade de ter, como muitos fazem, de ter aquela invasão daquele terreno e vai lá, constrói lá o seu barraco, como eles chamam, né, a sua casinha lá, simples e humilde, e fica lá morando. Então, no bairro nobre, eles não têm condições de fazer isso, porque por conta disso mesmo, porque é mais controlado, é mais vigiado, é mais, como é que se diz? Tem uma infraestrutura melhor, então não há condições de fazer. Naqueles bairros mais esquecidos, é mais comum acontecer isso, tá? E nesses bairros também, como eu já disse anteriormente, os serviços públicos eles são escassos. Como, por exemplo, falta coleta de lixo, falta iluminação pública, falta transporte coletivo, falta creche, falta escola, falta posto de saúde, né? Tudo isso são serviços básicos, essenciais para a nossa vida. Mas, infelizmente, tem bairros que não tem. Tem bairros que não tem esse tipo de serviço. E para você conseguir, você tem que ir para outro bairro para conseguir. No meu, por exemplo, no meu bairro não tem um posto de saúde. O posto de saúde daqui de onde eu moro mesmo, é distante demais da minha casa. Se a gente precisar ir lá, anda, viu? Anda que é brincadeira. Ou então tem que pegar um ônibus para ir, ou ir de carro, se tiver um carro para ir. Porque senão vai andar um bocado. E faz parte do bairro. Ou seja, deveria ter mais de um posto de saúde. Porque teria um posto de saúde
que abrangeria o lado A do bairro e o outro posto de saúde que abrangeria o lado B do bairro. Ou seja, ficaria uma infraestrutura mais bem organizada, tá? E um outro detalhe também é que muitas vezes, em um único condomínio de luxo, tem boa parte desses serviços possíveis. Ou seja, muitas vezes dentro do próprio condomínio de luxo tem posto de saúde, não é nem posto de saúde, é um sistema de saúde, uma clínica, vamos dizer. Tem clínica médica, tem creche, tem escola, tem... eu conheço uma pessoa que tem uma casa num condomínio de luxo, não é aqui no Rio de Janeiro, tá? Essa pessoa tem uma casa no condomínio de luxo lá no Rio de Janeiro, que no condomínio que tem a casa dele, até um shopping tem dentro do condomínio, para vocês terem uma ideia. Então, assim, é o luxo do luxo, né? Se você quiser ir ao shopping, não precisa nem você sair dali daquele espaço que você vive. Você vai até andando. Anda, entra lá no shopping e tal, porque na maior segurança, porque tudo vigiado, com câmera, com segurança particular, com tudo. Tudo muito bem estruturado, a infraestrutura assim, muito segura, né? Muito perfeita. Então aí para vocês verem como é que numa mesma cidade existem tantas diferenças, tá? Expliquei para vocês, né? Mostrei exemplos, certo? E muitas outras coisas que acontecem, que vai ficar para vocês pesquisarem na atividade de casa de vocês, que eu vou colocar lá no grupo, quando a aula for colocada, certo? A atividade de casa vai ser no caderno essa semana. Então, eu vou colocar uma pesquisa para vocês realizarem lá quando for colocada a aula, tá? Em relação ao nosso assunto, tá certo? Beijo, meus amores. Estou finalizando a minha aula. Morrendo de saudade de vocês, tá? Louca que tudo isso passa pra gente voltar a conviver junto novamente, né? Porque aí, se a gente conviver junto novamente, a gente podia debater o assunto em sala de aula. E o que faz o assunto ficar interessante é realmente o debate. Que, infelizmente, a gente não pode debater por estar distante um do outro, né? E aí a gente não tem como debater, infelizmente. Infelizmente de verdade. Mas aí tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser. Bom final de semana para vocês, porque minha aula com vocês só é uma vez na semana, tá? Beijo. Até semana que vem, se Deus quiser, tá certo? Beijo, beijo, beijo. E não esqueçam de me mandar atividade para correção, para ganhar o pontinho lá, tá? Quem não tá mandando, não tá ganhando ponto e não tá ajudando a nota final. Atividade de casa vale ponto, tá certo? Beijo!